Estamos de volta e vamos dar início à palestra cujo tema é Desafios para o uso da IA generativa no trabalho para aumento da produtividade. Convido ao palco o professor Genaro Costa, da Eviden. Genaro Costa possui graduação em Informática pela Universidade Católica de Salvador, mestrado e doutorado em Computação de Alto Desempenho pela Universidade Autônoma de Barcelona, tem ampla experiência em gestão de equipes de desenvolvimento, banco de dados, sistemas distribuídos e engenharia de software. Já atuou como pesquisador em áreas como modelos de desempenho, computação heterogênea e grades computacionais. Atualmente é professor e coordenador do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do IAC UFBA. Seja bem-vindo. Essa palestra terá duração de 40 minutos, com 10 minutos para as perguntas. Alô, boa tarde. Tudo bom? Pessoal, eu sou o Genaro Costa. Primeiramente, muito obrigado pela possibilidade de falar um pouco para vocês sobre algo que todo mundo já conhece, algo que todo mundo já sabe, né? Mas que vale a pena a gente dar uma olhada como é que está o estado da arte e alguns problemas que a gente deve encontrar nesse uso dentro do nosso ambiente corporativo, ok? Eu já começo com o tempo esgotado, alguns slides. Bom, eu peço desculpa por não ter atualizado o Lattes, eu não estou mais o coordenador do Ciência e Tecnologia, né? Eu me licenciei da UFBA e voltei agora, estou como... não como dedicação exclusiva, mas com 20 horas compartilhando esse trabalho junto com a empresa Eviden, né? Minha formação ela é de computação, toda disciplinar de computação, e em mais ou menos em 2022, 2023, eu saí para fazer um doutorado em computação de alto desempenho, né? Ou seja, trabalhar com supercomputadores, né? E a computação, eu sempre falo que é uma área meio, sem área de fim, ela não serve para muita coisa, né? E, nesse meu doutorado, eu trabalhei com computação de alto desempenho, modelos de alto desempenho, grades computacionais, que depois deu para essa onda de nuvem. Naquela época, grades era o que hoje a gente tem de IA generativa, né? E, voltando para Salvador, eu ingressei na Faculdade Federal e comecei a trabalhar com diversas cargas de dados, onde a inteligência artificial foi uma delas, né? E por que a Eviden, né? Bom, a gente está num momento, e aí eu espero que os slides cheguem, ok? A gente está num momento de transformação, né? E essa transformação ela começou inicialmente com os mainframes, que trouxe a computação para dentro do processamento de dados, né? Depois, a gente teve a área das redes, onde o computador ele era conectado. A gente teve um boom de transformação social com a parte de redes sociais, de computação móvel, processamento analítico, né? E a gente teve aí a junção de duas características bem fortes, que é a disponibilização suficiente de dados digitalizados com uma capacidade de processamento muito alta, né? E isso nos permitiu quebrar a correlação estatística textual dos textos que a gente tem. Quando você quebra a correlação textual, a gente conseguiu gerar um modelo estatístico, uma calculadora que pudesse produzir palavras em sequência e que essas palavras elas fizessem sentido, né? A Eviden ela é o maior provedor de supercomputação do Brasil. A gente vendeu a maioria das máquinas da Petrobras. A gente forneceu a máquina para o LNCC recentemente, né? Instalamos essa máquina. 3 máquinas do Senai Cimatec são fornecidas pela gente, então a gente está acompanhando toda essa adoção de inteligência artificial. A gente ganhou um grande contrato agora com a Petrobras para a maior máquina deles. É interessante, a Petrobras vem dobrando
o supercomputador a cada ano, com máquinas cada vez maiores, né? E a gente está vendo agora uma adoção generalizada de supercomputação, algo que está sendo bem interessante, porque o impacto que a gente tinha nas ciências derivadas da Terra, como física, matemática, através de simulação, né? Agora a gente está tendo impacto nas ciências sociais, onde a gente pode ter esse mesmo processamento ajudando a trabalhar com dados semi-estruturados e dados completamente estruturados, que são os que a gente coleta, né? Eu sei que a gente vive num mundo caótico em termos de dados, e cada vez mais a gente acha que uma nova estratificação, um novo conglomerado vai resolver esses dados, né? Mas isso vai de muito tempo, né? A inteligência artificial ela vem desde 1950, quando o Turing propôs, né, será que as máquinas podem pensar? Essa questão do pensar é bem interessante, porque muitas das pessoas pensam para um chat GPT ou um modelo de LLM como se algo inteligível tivesse por trás para produzir esse tipo de correlação, né? E a gente teve um acesso, o GPT ele só perdeu, em termos de crescimento, para o Threads do Instagram, né? Ele chegou a 1 milhão de usuários em 5 dias, para você entender o nível de atualização. Ele conseguiu colocar uma das empresas que tinha maior estabilidade em termos de presença, onipresença, que é a Google, somente com essa possibilidade de você interagir e essa interação seguir uma determinada inteligibilidade por parte dos interlocutores, né? Aqui tem um exemplo de algumas inteligências artificiais, né? Eu sei que muita gente conhece somente o ChatGPT. Tem um engenheiro do ChatGPT que saiu e fundou a Anthropic, que é o Claude. O Claude tem respostas muito legais, né? A Google finalmente pegou a base de dados dela e conseguiu treinar um modelo que hoje compete bastante nessa área, que é o Gemini. Vários países começaram a ter iniciativas para capturar a parte, digamos, cultural, que os modelos americanos estão potencialmente em inglês, e aí se tem o Mistral, que é um modelo francês, e a gente tem as outras iniciativas, né? Menção bem interessante do DeepSeek, que foi um primeiro modelo que balançou aí a forma como a IA americana estava crescendo, onde é um modelo chinês, que tem capacidade tão interessante quanto o ChatGPT, né? E aí o DeepSeek iniciou uma era de modelos onde eles raciocinam antes de dar uma resposta, sendo que tanto raciocinar quanto resposta são produção de palavras estatisticamente correlacionadas, né? Tem um ponto bem interessante do Llama, que é um modelo gerado pela Meta, e eles disponibilizaram esse modelo, e tem várias empresas que estão usando esses modelos para gerarem seus próximos modelos. Isso aí a gente deve uma grande contribuição da Meta com respeito a isso. Tem um modelo muito interessante dos chineses, né, que é o Qwen, e aquela arara ali é um modelo brasileiro, é o Sabiá, da Maritaca, né, que também estão treinando nessa área. Esses modelos eles são uma média de trilhões de palavras ou tokens associados, ok? E uma quantidade muito grande desses tokens são em inglês. Como por ser uma máquina estatística, o resultado dele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, no ambiente tradicional, antes a gente diz, poxa, eu vou criar um programa inteligente, ok? A pessoa criava aquela condição de regras, né? Isso baseado em entrada e saída, gerava um programa, né? Um sistema ali, talvez, especialista. Hoje em dia, essa criação desse programa se dá através de exemplos, né? Então, se você tem exemplo suficiente, você gera um modelo. Este modelo, você leva para a parte de execução, né? E essa execução a gente chama de inferência, e a gente consegue, baseado em dados similares, produzir dados que a gente espera, né? Vale a pena diferenciar a IA estreita e a IA generalista do fato de que a gente vinha fazendo inteligência artificial estreita já há muito tempo, né? Que uma IA é uma inteligência artificial onde a gente cria um modelo matemático que se adequa ou se molda ao comportamento dos dados. Quando a gente vai para a IA generalista, né, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um padrão de geração, e esse padrão de geração
é probabilístico e pode gerar resultados bastante diferentes, né? A IA estreita tem, por exemplo, a parte de classificação, a parte de regressão, clusterização e a parte de árvore de decisão, que são os algoritmos que foram mostrados em diversos trabalhos relacionados à parte de geolocalização, análise de temperatura e tudo mais, né? Bom, o que aconteceu com a IA generativa, né? Em 2010, a gente teve digamos, a grande fonte de onde começou isso foi a parte de tradução de textos. Okay? O pessoal de linguística fala que existe uma teoria de que toda linguagem parte de princípios similares e elas vão se desenvolvendo até chegar nas linguagens que a gente tem, né? Então, o mesmo radical que a gente tem para chinês é o radical que a gente tem para inglês, que é o radical que a gente tem para outras línguas, mas, entretanto, a simbologia utilizada entre elas é diferente, né? Então, é interessante que tradução foi, em 56, o problema que botou a IA durante um inverno de 20 anos, né? E aí, em 2010, você já tinha uma tradução quase natural. Em 2014, se pensou o seguinte: palavras são difíceis de entender matematicamente. Vamos levar essas palavras para um espaço vetorial. Okay? Em 2017, se publicou essa correlação dos modelos grandes de linguagem. Então, graças à tradução, a gente conseguiu ter os modelos conversacionais em 2022. Né? Então, essa mesma teoria que eu vou falar aqui para vocês com respeito à imagem, a textos, é uma teoria que você pode usar com respeito a mapas. Né? Eu estava conversando aí com o pessoal da SEI. Esses modelos, eles trabalham com multimídia, por assim dizer. Então, você pode entrar texto e sair texto, mas você pode entrar áudio, sair texto, ou entrar áudio, sair áudio. Você pode entrar mapa e sair informação, ok? Sair descrição associadas, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que correlacionar, levar esses mapas para uma forma que esses modelos entendem e uma forma que esses modelos são capazes de aprender essa correlação. Isso existe uma sugestão da NVIDIA de que a gente vai passar a processar esses novos problemas através de processamento de tokens, né? E o que vem a ser tokens? Tokens, primeiramente, são partes mínimas que permeiam a sua informação. Okay? E, poderiam ser palavras, mas ele fala, palavras a gente tem muito erro de grafia e eu perderia muito conteúdo, então ele pega pedaços de palavras que mais se repetem. Isso em texto. Como é que ficaria em mapa? Em mapa, a gente pega pequenos styles, okay? De quantidade de pixels, e ali, aquela quantidade de pixels, eu não vou analisar as cores daqueles pixels, eu vou analisar como aquele se repete, okay? E como isso se correlaciona com aqueles que estão próximos. Então, existe uma correlação numérica, mas, inicialmente, é a parte de divisão. Então, uma vez que eu tenho uma estratégia de divisão, eu consigo quebrar isso em blocos. Eu passo isso por um modelo de treinamento, né? Eu faço aí, realizando um PCA, faço uma distorção do plano, de forma que pedaços semelhantes, em alguma dimensão, são próximos, né? Então, em textos, a gente consegue perceber que o texto homem, próximo do texto mulher, em uma dimensão, ali, talvez dimensão de casal. Okay? O homem é próximo de trabalhador, uma dimensão toda é diferente. Então, você tem uma sequência numérica que consegue identificar semanticamente, okay, qual o sentido daquele pedaço de informação. Esse pedaço pode ser um texto, mas pode ser um pedaço de áudio e pode ser um pedaço de imagem, né? E aí você consegue calcular a distância, né? Isso é o mais importante. Então, quando eu consigo distorcer esse espaço, eu consigo calcular a distância entre esses pedaços de informação, e tendo essa distância entre esses pedaços de informação, eu consigo analisar semanticamente. Por exemplo, nesse paper de 2017, né, se você pegar a distância entre homem e mulher, pegar essa distância, somar a rei, você vai chegar num ponto próximo ao termo rainha. Ou seja, você consegue navegar nesse espaço de contexto, okay, usando essas coordenadas treinadas através da proximidade ou dos textos associados, né? Isso foi essencial porque você precisava conectar termos e sentidos dentro da parte de
dentro da parte de tradução, né? Isso está bem forte para a linguagem textual. Hoje, a gente já tem também forte para a parte de sinais, como para a parte de áudio. A gente já tem forte também para a parte de imagem. Hoje, por exemplo, você pode mandar uma imagem para o Gemini e perguntar o que tem naquela imagem, e ele consegue identificar o que aparece ali dentro. De onde que vem essa informação? De imagens, grande parte pelo acervo publicado para cegos, onde você tem aquela descrição que aparecia sempre para jornais e tudo mais. Aquele material ele é usado para compor esses materiais de treinamento para esses pedaços de informação de imagem. Não dá para ser inteligível como está aqui. Então, não dá para identificar o que cada dimensão significa. A gente sabe que eles são distantes ou são próximos, né? E aí vem a questão, poxa, e se eu tiver uma sequência de informação? A sequência de informação muda o contexto, né? Então, quando você pega essa sequência de informação, você vai produzir uma nova coordenada, onde essa coordenada captura o sentido que aquela frase produz, né? A gente chama isso de um modelo de codificação, um modelo de encoding. Para que serve esse tipo de codificação? Se eu tiver dois textos que falam sobre o mesmo tema, ok? Como eles foram treinados, eles vão ter uma proximidade matemática entre si. E isso aqui é um prato cheio, porque você pode, por exemplo, até calcular uma proximidade entre dois textos com narrações completamente diferentes, e, a depender de do qual algoritmo você usa para fazer esse tipo de codificação, você consegue separar textos mais próximos de textos mais distantes, mapas mais próximos do que mapas mais distantes, padrões de imagem mais próximos do que padrões de imagens mais distantes, né? Então, você poderia ter o padrão micro de um mapa, seria, não sei, um pequeno quadrado, mas, quando eu juntei lá aqueles quadrados, eles mudam o sentido e poderia identificar ali, talvez, uma condição socioeconômica que poderia justificar uma outra informação extraída dentro de um mapa, né? Essa característica de você codificar esses dados e gerar uma coordenada viabilizou que a gente possa fazer busca semântica em dados não estruturados de quaisquer formatos que a gente consiga codificar. É bem assim. Como você pode fazer uma busca em vídeo baseado em características, você pode fazer uma busca em textos baseado em sentido, né? Bom, uma vez que você tem essas coordenadas de pedaços de informação, isso aí abriu a oportunidade para a gente colocar isso numa base de dados. Existe uma estratégia de indexação, onde você consegue buscar pedaços que são próximos, ok? E a gente começou com um banco de dados de chave-valor, depois, não, a gente vai usar um banco de dados de documentos. Umas pessoas acham, não, a gente vai trabalhar com conceitos, vamos trabalhar com banco de dados em grafo, mas estruturar isso em coordenadas, em vetores, e ter uma estratégia de buscar vetores próximos, a gente tem isso nas bases de dados vetoriais. Aqui tem vários fabricantes, tem vários open source. Eu, pessoalmente, gosto muito do Milvus, ok? Mas você pode usar, por exemplo, o Elasticsearch, ou até mesmo o Postgres, que são bancos de dados open source. Eles têm a possibilidade de execução. Como é que eu crio um LLM, né? Existe uma fase de pré-treinamento, onde você pega toda a informação que você tem e você acha aquela correlação entre os pontos de informação, né? Por exemplo, para treinar o do Facebook, foram 51 dias com uma máquina de 14 mil aceleradores gráficos. 14 não, 16 mil aceleradores gráficos. Eu estou falando de um acelerador gráfico de mais ou menos uns $30 mil cada um, né? Então, ainda é uma coisa proibitiva você fazer um pré-treinamento de um LLM, a não ser que você tenha um supercomputador à disposição para fazer. A gente tem uma iniciativa governamental para ter um supercomputador no Brasil, para a gente ter um modelo fundacional brasileiro, né? Mas isso ainda está em processos de acontecer. A segunda parte já tem um modelo que sabe falar a língua que eu estou trabalhando. Essa língua pode ser português, pode ser inglês, mas pode ser geração de moléculas para a parte de encaixe, ou geração de sequências de DNA
para responder determinado tipo de problema, ou até mesmo sequências de mapas de conexões entre características de mapa, ok? Para produzir um mapa, digamos assim, um mapa válido, né? Bom, uma vez que eu tenho esse modelo, eu passo por um processo chamado de ajuste fino, e esse ajuste a gente consegue fazer, a gente tem não uma máquina cara para se fazer, você consegue mudar estes pesos para que o modelo aprenda a responder o que você pede. E aí você tem um bocado de exemplos de pergunta e resposta, e você adequa a linguagem, né? A gente chama esses modelos de uso como os modelos instrutores, porque assim, quando você fala com o ChatGPT, você espera uma resposta do outro lado, ok? Mas se você falar com o modelo depois de um pré-treinamento, ele vai soltar texto em sequência que faz sentido. E, por último, uma vez que você use isso dentro da empresa, fornece para cliente, né? O ChatGPT ele pergunta para você ali embaixo, né? Você gostou Você gostou ou não gostou da resposta? Se você gostou da resposta, ele usa isso com uma técnica chamada Reinforcement Learning for Human Feedback, okay? Onde ele tenta gerar modelos similares, respostas similares àquela que você gostou. E aí vem a questão, né? Por que o ChatGPT dá respostas longas, né? Porque as pessoas geralmente gostam que as respostas são maiores. Quando aparecem 2 respostas, geralmente se escolhe a maior resposta, né? Como aplicar isso, né? A gente tem algumas pesquisas que dizem que, poxa, a gente vai... 70% dos servidores públicos já antecipam o impacto de IA. Isso digamos assim, seria previsível, né? E se fala que, alguns falam que pode aumentar a eficiência operacional de 35% a 40%, né? E aí significa não substituição de pessoas, mas melhoria de processos e tudo, enfim. Bom, tem alguns pontos de oportunidade, né? Toda tarefa que é uma tarefa repetida, você consegue, mesmo que utilizando dados não estruturados, você consegue automatizar isso com inteligência artificial. Se você não confia na inteligência artificial, pelo menos você pode fazer o trabalho chato e validar se ela fez a coisa certa ou não, ok? Para geração de conteúdo, certamente quem produz tanto vídeo quanto imagem, isso é um prato cheio, porque uma vez que você suba a temperatura da inteligência artificial, a dispersão estatística na geração das palavras, na geração das imagens, ela se torna bastante criativa, obviamente que tem bastante alucinação, mas para a criatividade é bastante interessante. E pelo fato da inteligência artificial generativa, ela ter um padrão de comunicação aberto, você pode comunicar com linguagem natural, isso democratiza bastante o acesso à informação, né? E a gente vive num mundo onde a quantidade de informação torna mais difícil você encontrar aquilo que você quer, né? Mais informação é menos acessibilidade, né? Bom, eu poderia listar aqui uma série de benefícios de um atendimento de chatbot, mas se você olhar para essas 4 áreas, atendimento, são dados, a gente trabalha com dados não estruturados, ok? A gente tem exemplos muito claros de casos de sucesso e casos de insucesso, e a gente tem a possibilidade de usar esses modelos para se copiar, né? Então, para você ter ideia, vou pegar somente um exemplo aqui, na parte de saúde, tem modelos que são baseados totalmente no PubMed. Então, ele consegue fazer a extração, você consegue hoje, qualquer caso em termos de saúde, fazer uma pergunta, e a gente consegue trazer todos esses dados baseado num congresso, que é um dos mais, um concentrador de artigos mais famosos com relação à parte de saúde. Na educação, e aí eu estou junto com a professora ali no IAC, né, pensando como é que a gente pode usar essa parte de raciocínio dos modelos para ver se a gente consegue trazer esse raciocínio para os alunos, né, para ver se o raciocínio de uma inteligência artificial ajuda um aluno a montar sua linha de raciocínio e aí começar a ter uma forma mais clara de como se ensinar a pensar. Motivo no qual a gente tenta, dentro da universidade, embutir isso nos alunos, né? Bom, por que a gente não está usando esse IA em todos os lugares? A coisa não é tão simples, né? Existe esse relatório do MIT
que é um pouco desanimador. Ele fala que 95% dos pilotos não vão chegar em produção. Okay? E isso é bastante crítico, porque quando você vai fazer um piloto, existe uma série de investimento por parte das empresas nesse desenvolvimento, né? E aí vem alguns pontos críticos, né? Primeira coisa se o modelo começar a sair dados enviesados, né? E aí você tem a possibilidade de fazer treinamento para melhorar isso, né? E você tem que ter claro as métricas de como você vai avaliar se esses dados estão saindo, digamos assim, livres de vieses ou não, né? Outro ponto, pelo fato do modelo seguir diretrizes associadas, a gente tem a possibilidade de vazamento de dados, né? Então, a gente tem diversos casos, né? Tem um caso bem recente, né? Que você pode pegar uma imagem, codificar dentro da imagem um texto, ok? Esse texto ele fica invisível a olho nu, mas quando ele entra dentro do Gemini, dentro daquela imagem, existe uma sequência de instruções para o Gemini atuar e fazer uma coisa. E o exemplo disso foi, ele fez pegar a sequência de contatos da pessoa e mandar um e-mail com a sequência de contatos dentro de uma imagem, né? Então, existem diversas possibilidades, e a gente está trabalhando ainda como é que a gente protege para que esses dados não saiam, né? Bom, e todo mundo sabe que confiar num modelo de IA generativa é um problema, né? A gente tem um problema muito grande de alucinação. Por que o modelo alucina? Porque o modelo é uma máquina estatística e, do jeito que eles foram treinados, eles têm que dar uma resposta. Okay? E saiu recente, tem 4 ou 5 dias, okay? Um trabalho publicado pelo OpenAI, fabricante de ChatGPT, onde eles estão dizendo o seguinte: olha, a forma como a gente treinou faz com que o modelo force a dar uma resposta, mesmo que não tenha confiabilidade naquilo que está sendo preciso, entendeu? Então, está indo uma linha, isso é um problema que está sendo atacado, mas, obviamente, que você pode fazer uma sintonização e baixar a temperatura, ou seja, a dispersão estatística de saída, e, com isso, você consegue diminuir a parte de alucinação. E, por último, tem a IA sombreada. Esse, talvez, é o maior problema, ok? Por quê? Porque, por ser uma ferramenta pervasiva, todos estão usando, né? Então, se a gente não tem uma linha clara, uma política clara de uso da inteligência artificial, a gente tem esse tipo de problema, ok? 40% das empresas aderiram à assinatura e 90% das pessoas estão usando, né? Então, você tem um grande número de pessoas que estão usando uma IA, provavelmente uma IA free, uma IA de graça, né? E tem um ponto bem interessante, que quando você usa uma IA de graça, certamente ela deve estar usando os seus dados para fazer treinamento, né? Então, você imagina que você pode mandar um relatório para cima, e esse relatório vai ser usado para treinamento a posteriori por uma inteligência artificial. No início, a gente teve diversos vazamentos de código pela Samsung, e isso causou uma série de problemas, e aí vale a pena, no caso, a adoção de modelos que não caiam nesse sentido, né? Esse quadro ele mostra quais são os alertas, né? Primeiro, por ser um modelo estatístico, ele tem uma quantidade de dados de entrada. Essa quantidade de dados é limitada. Se você começar a mandar uma instrução para o GPT e continuar interagindo com ele, depois de um tempo ele esquece o que você mandou para o início, porque você vazou a janela dele. O Gemini disse, poxa, eu tenho uma janela de 1.500.000.000 tokens, né? Mas, ainda assim, é complicado, porque você usa estratégias de incluir conteúdos extras para ele trazer esse tipo de resultado. A gente tem viés nos dados. Nossos dados eles não são limpos de características que poderiam ser prejudiciais, que você não quer que saia, apareça na saída, né? As alucinações, eu falei, a gente tem uma falta de raciocínio desses modelos. Por exemplo, se você perguntar ao modelo quem é o filho, quem é o pai de Tom Cruise, pode ser que ele diga o pai de Tom Cruise é tal pessoa, mas se você perguntar quem é o filho daquela pessoa, ela não consegue fazer essa correlação reversa entre os fatos de dados, ok? Por quê? Porque não existem textos que façam essa correlação. Então, uma forma que a gente tem de ultrapassar isso
é pedir para a inteligência artificial criar uma sequência de passos, usar ferramentas e a gente gerar textos, okay, bem verbosos, com todas as informações para que isso entre dentro da base de dados dele. A gente tem possibilidade, um problema grande para LGPD, que é como é que a gente explica qual foi a resposta. Porque, se é uma modelagem estatística, não tem como você correlacionar. Então, a explicabilidade ainda é um problema, né? E a gente tem um problema também de conformidade com respeito à parte regulatória dentro da empresa. E, não menos importante, em implantação, a gente tem a parte de segurança de dados e a parte de desvio de contexto, né? Então, você tem, por exemplo, exemplo recente, né, que um chatbot de interação de uma venda de carros, o cliente entrou, começou a conversar, convenceu o chatbot de dar um desconto de 85% e comprou um carro com 85% de desconto. Okay? Então, quando a gente implanta um sistema desse tipo, tem uma área que é só assim, o que eu posso fazer para tentar burlar, okay, o meu sistema? Né? Chama de red time. Okay? Bom, que outros desafios técnicos? Certamente, alguns dados não são dados... muitos dos dados que se tem são dados profundos. O que é um dado profundo? Eu tenho um sistema lá no mapa que vai me dar um dado que eu tenho que navegar no sistema para chegar nesse dado, né? Então, esse é um problema que a gente tem, mas existem alternativas, né? Então, você tem hoje a possibilidade de você ter um agente que imita uma pessoa navegando e coletando esses dados dentro da parte web. Isso não é coisa nova, a gente já fazia isso chamando de RPA, né? Mas agora a gente tem a gente tem uma possibilidade de encapsular isso e disponibilizar isso para um outro LLM. E outro ponto se eu quero ter segurança, é melhor você ter um modelo treinado com seus dados, né? Então, existe uma necessidade computacional para você operar isso, né? Tem vários desafios organizacionais. O que eu gosto, o que mais me salta é o maior ali, que mostra a relutância em adotar novas tecnologias, né? Aí você fala, mas a pessoa não tem relutância em utilizar o ChatGPT. Sim, mas talvez ela tenha relutância em mudar do ChatGPT para outra, porque só o ChatGPT, que está acostumado com a forma de conversar com ela, que já entende como ela pergunta, dá a resposta, né? Então, esse é um dos impactos que se tem com respeito a isso. Obviamente que todas as outras, gerenciamento de mudança, no início, mais de cima, também tem. A experiência do usuário insatisfatória também está relacionada a isso, a mudança, e preocupação com a qualidade e resultados do modelo também está relacionada a isso, né? E, obviamente, que é uma ferramenta, e sendo uma ferramenta, a gente procura ver quais são os benefícios que a gente tem no uso dela. Não significa que você vai substituir todo o trabalho por ela, mas ela vai lhe dar capacidade em atuar em áreas onde ainda não se consegue, né? A gente tem resistência cultural, por causa do receio dessa substituição. Isso nos força a ter lidar com isso com capacitação, habilidades digitais. Antes se tinha uma habilidade de operar sistemas, depois a gente vê habilidades com Office para se trabalhar, né? E agora as empresas já estão pedindo habilidades com inteligência artificial. A gente precisa, e obviamente, conversando com o Marcelo aqui, ele está de parabéns à política que ele está implementando e como ele está aculturando isso da SEI, né? E tem outro ponto também, é a parte de responsabilização, né? Então, quem vai ser responsável pelos atos que a IA tomar, né? Então, esse é um ponto que a gente, em computação, a gente nunca decidiu quem seria responsável se os sistemas falhassem, né? E agora, que o sistema é pervasivo, que várias pessoas vão criar esses sistemas, isso se torna um pouco mais complicado, né? Vale a pena dar uma olhada em como os outros países estão lidando com isso. Além do LGPD, o GDPR da europeia, existe uma lei específica de inteligência artificial que classifica a implantação desses modelos com classificação de risco. E tem um risco inaceitável, que é a parte de manipulação. Aqui a gente está bem fraco, né? Porque a gente está hoje vivendo uma era social onde a inteligência artificial é uma fonte de desinformação, mas vale a pena entender, porque certamente o Brasil deve seguir legislação europeia similar à LGPD, seguindo a GDPR. Em termos de ferramentas, né? Bom, se o seu modelo está gerando uma resposta incorreta,
A gente tem situações onde você coloca o humano para lidar quando o modelo não tem precisão, né? Então, a gente tem uma estratégia para levar seus dados e o modelo só usar os dados que ele tem acesso, né? E, com isso, você pode vencer esse medo da substituição, porque o modelo se torna agora um acelerador de trabalho e as pessoas vão ter um trabalho mais intelectual e menos braçal, né? Com a falta de governança, bom, aí o trabalho que o Marcelo explicitou, as diretrizes que a Gartner dá, você tem que ter políticas bem claras, ok? E tem métodos de rastrear e entender o que está acontecendo. Eu falo que a IA é sempre como se fosse começa como estagiário e ela pode chegar a um funcionário bastante produtivo. Mas tem um desafio grande, que é a parte de custo, né? Então, às vezes, soluções comerciais podem ser caras e a gente tem que trabalhar com algumas coisas mais fáceis. Com relação aos sistemas existentes, né, a gente tem hoje uma capa que cobre esses sistemas, que é a parte do MCP, e que hoje já tem uma biblioteca bem grande que permite que inteligências artificiais podem operar sistemas como se fossem seres humanos, então você consegue fazer extração de dados que antes você não conseguia na operação desses sistemas, né? Bom, como é que eu faço para um IA ter meus dados, né? Essa é uma sigla bastante comum, que é o RAG, significa geração aumentada por busca. É o seguinte, quando você vai gerar um conteúdo, você nunca gera da sua cabeça, você sempre gera com referência. Então, geralmente, você pega as referências, anota as referências todas. Uma vez que você tem o sumário das suas anotações, você parte para a construção, né? É exatamente isso, né? Então, você tem ali, bom, a condição de mapas de documentos, ok? Primeira coisa que eu faço eu passo esses documentos por um processo, quebro esses documentos em pedaços semanticamente correlacionados. Inicialmente, você pode dividir isso até de uma sequência de palavras em palavras, ou você pode decidir isso em frases e frases, ok? Ou você pode decidir isso em parágrafos e parágrafos. Você passa isso pelo seu modelo de identificação de embeddings, ou seja, você identifica as coordenadas daquele pedaço semanticamente correlacionado, e você guarda isso no banco de dados vetorial. Nesse momento, chega o usuário, que está ali embaixo no meu vídeo, ok? Esse usuário faz uma pergunta. O que a gente faz? A gente pega o contexto dessa pergunta, usando essa estratégia de conversão vetorial, consulta na base de dados as perguntas que estão próximas semanticamente daquilo que eu estou perguntando, ok? E eu mando tudo isso para o LLM. No momento que eu faço isso, é como se eu dissesse, o LLM, com base nisso que eu estou mandando, gere a resposta, né? Obviamente que, nesse passo, existem alguns modelos que fazem a parte de priorização de conteúdo. Só depois que o LLM ele solta isso para o usuário. Quando você vai para um modelo profissional, esse é o blueprint da NVIDIA, ok? E você pode ver que ele tem uma fase de extração. Na fase de extração, a primeira coisa que você faz peguei o documento, eu vou identificar aquele documento. Só aí tem um modelo de inteligência artificial que você usa. Depois é o seguinte, alguns documentos têm tabelas, alguns documentos têm imagem, e a informação humana estão nesses tipos não estruturados. Você pode dizer, pô, uma tabela estruturada, sim, mas para um modelo desse tipo de informação, não. Então, você tem modelos de inteligência artificial que identifica as estruturas e normaliza as estruturas em informação. Alguns modelos são rastros, você precisa passar um OCR. Alguns modelos, e tudo isso você precisa gerar a coordenada semântica para poder guardar na base de dados. Outras vezes, o documento ele vai ser vídeo, por exemplo, como, por exemplo, esses painéis. Você vai pegar esses painéis, passar por um extrator, esse extrator vai identificar o áudio, depois você vai identificar o texto que tem nesse áudio, e você vai colocar isso dentro de uma base vetorial. Tudo na base vetorial vem a parte de pesquisa. O usuário faz uma pesquisa, você vai ter um elemento que é só para verificar se o que o usuário está perguntando vale a pena ou não. A gente chama isso de guardrail, ok? Se o usuário poderia estar tentando invadir o seu sistema, ou está tentando obter uma informação errada. Esse filtro você pode fazer nesse elemento. Depois você faz esse processamento para fazer expansão de contexto, e com isso você consegue gerar qual é a coordenada semântica daquilo que você está perguntando. Vai na base de dados, vai lhe trazer muitos resultados. Então, hoje a gente já tem modelos de inteligência artificial
que são especializados em, dado uma determinada pesquisa, ok? Quais que têm, a proximidade, não é somente a proximidade de seno-cosseno da posição vetorial, mas também uma proximidade baseada nos conteúdos. Tudo isso a gente passa por um LM, né, que vai, para identificar, obviamente, essa redução. Se você tiver um problema de tamanho de janela, você pode usar esse SLM anterior para fazer, digamos assim, um resumo, que é uma coisa que a gente faz em pesquisa. Você pega os textos, você lê o texto, você gera o seu resumo, e, baseado no seu resumo, você escreve um artigo. Okay? E só assim você passa para um LLM, que vai gerar uma resposta, e, antes de sair, você passa novamente em uma pessoa para verificar. Todos os pontos em verdes aí são inteligência artificial. Todos esses fazem parte de um sistema, de um ecossistema. Okay? E isso que está. Quando você manda uma pergunta você quer resolver um problema, você tem partes que deverão ser humanas, mas partes que são inteligência artificial, partes que são bases de conhecimento, que são os dados que eu lancei semana passada, ok? E você tem aí uma conexão entre essa sequência, né? Chama isso de modelos multiagentes, ok? Onde a gente vai da automação para colaboração. Né? Então, está acontecendo hoje a transformação do trabalho. Né? Se fala que o ser humano não vai ser substituído pela IA. Ele vai ser substituído por uma pessoa que usa IA, porque a IA, ela habilita, ela aumenta as capacidades que a gente tem de produção. Né? Bom, é um desafio, a gente tem, a parte técnica tem um grande apoio, mas eu diria que a programação, a estruturação da IA generativa, ela é mais uma área de humanas do que uma área de exatas. Né? E, por ser uma área de humanas, tem uma oportunidade grande, porque a gente tem muito conteúdo que a gente achava que nunca iria utilizar, okay? E hoje a gente tem capacidade de passar um algoritmo para realizar todos esses tipos de operação. Pessoal, obrigado pela oportunidade de falar isso para você.